Olá, minha gente. Somos nós continuando. E eu vinha dizendo que os que têm o selo do Cordeiro, como Paulo dizia também, são esses que têm esse penhor da aliança, que têm convicção desse vínculo e que não vivem na expectativa de que na existência não tenham tormentos. Ao contrário, eles sabem que nesse mundo nós temos aflições e teremos ainda muitas aflições. O que nos está prometido não é nada menos de que teremos aflições sobre aflições. E quem quer que diga qualquer outra coisa para você está enganando você. A gente é chamado, a gente é convocado para saber disso, que no mundo a gente tem aflições, mas que tenhamos bom ânimo, ele venceu o mundo. E mais ainda, o meu justo viverá pela fé. Pela fé. Então, só esses que têm esse poder no coração maior do que a angústia, maior do que a vontade autodestrutiva, maior do que a sensação do abismo, é que vão suportar. Porque os que se entregarem ao sentimento, à sensação, à sugação e à ansiedade insuportável, e ao pânico e ao medo, e às ambivalências de uma vida que quer morrer enquanto deseja possuir, são sentimentos tão contraditórios que vão crescer em nós, nesse dia e nessa hora, que se diz que somente aqueles que trouxerem a aliança, o selo do Cordeiro na fronte, é que vão prosseguir. Somente esses. E você não tem a menor dúvida. Somente esses vão suportar essa era da couraça de ferro, aonde não há trégua de dor existencial, angustiosa e psicológica para a alma humana. Não há. Então, coronavírus ainda é brincadeira. Coronavírus é brincadeira. Você está me entendendo? O coronavírus ainda é brincadeira, ainda é luta de laboratório. É contra a carne, contra o sangue, é contra um ente vivo que gosta de gordura, você entendeu? E que não gosta de água, sabão e detergente. Nem limpeza, nem asepsia, nem nada. Ainda é nesse nível, onde a gente pode tentar fazer quarentena, a gente pode tentar fugir dele, ele é invisível, mas a gente tem algum conhecimento das estratégias dele, de como ele segue adiante. Mas isso, acerca do que o Apocalipse, no capítulo 9, nos faz advertência, é algo infinitamente mais sério. Não está disponível a detecção laboratorial. Não está. Não vai ter nenhuma tecnologia do mundo que possa dizer nós isolamos o vírus. Não vai ser. Vai ser de outra natureza, vai ser de outro poder, vai ser de outra dimensão e vai ser universal. E os homens desmaiarão de terror.
pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. E naquele dia, muitos terão ardente desejo de morrer, mas a morte foge deles. E lhes foi dado o poder de ferirem boa parte da humanidade universalmente. Uma quantidade enorme, exceto aqueles que traziam a marca do Cordeiro nas suas frontes, nas suas mentes, que tinham essa referência da consciência, da fé em esperança, esse campo de força que se levanta contra principados, potestades e poderes, ainda que as nossas emoções não estejam isentas de serem chocadas pelo abalo de todas essas agonias, todavia nós as venceremos por causa do sangue do Cordeiro, por causa da consciência da fé, por causa desse selo de esperança eterna que tem que marcar e habitar o coração da gente, porque para alguns esse tempo já chegou agora. Tem gente me assistindo aqui, a gente caiu e a gente voltou, estou aqui com quase 700 pessoas assistindo e dando likes, eu estou vendo vocês aí. Então, estou vendo também os comentários de vocês, de modo que tem muita gente me assistindo aqui que já está vivendo, picado por essa agonia, que, como eu expliquei no início, no Apocalipse, como tudo mais, cresce como uma espiral, até que chega aquele dia em que a coisa se torna absolutamente universal. E eu creio que, em relação a esse texto de Apocalipse 9, nós estamos nos aproximando a galope da presença dele. Somente sobre aqueles em cujas mentes estiver marcado o selo do Altíssimo, aquele cujos pensamentos de fé, de esperança, de amor, de vida eterna estejam definidos por esse compromisso, por essa entrega de mente, alma, espírito, submetendo sentimentos e emoções à consciência da fé, é que conseguirão sobreviver quando chegar essa hora dessa praga de agonia, de vontade de morrer, de ardente desejo de desexistir. Mas a morte foge deles. É gente que passa muito tempo carregando a morte como agonia no coração. E eu quero dizer para você hoje que, se você de fato quiser absorver Jesus, o Evangelho, nele há o poder de inocular pela fé na sua mente, alma, espírito, essa esperança que vence o mundo, essa fé que vence o mundo, essa fé que resiste a esse ardente desejo de morrer e vence. Vence. Eu quero convidar você aqui mesmo no meu canal a tocar, deixar tocando na sua cabeça o Evangelho de Carreirinha,
o Novo Testamento de carreirinha, está aqui no meu canal do YouTube. Entre aí, ele pode fazer tocar de Mateus até o Apocalipse, para sua mente ficar cheia, cheia, cheia de fé. O meu justo viverá pela fé. É dessa palavra que sai da boca de Deus que a nossa fé se alimenta. É meramente pela palavra que ele faz todos os milagres necessários à nossa existência se renovarem em nós. Deixa isso entrar em ti, para você exercitar, praticar, viver essa fé, sendo marcado dia a dia, cada dia mais intensamente, pela certeza de que possam vir todas as conturbações emocionais ao planeta e angustiosas e afetivas à nossa vida, nós não vamos desistir, porque nós estamos inoculados pelo poder de uma graça celestial, cheia de vida eterna, de esperança, e que nos dá poder para perseverarmos até o fim neste planeta, nessa existência, sem desistência, porque muita gente vai cair e nós queremos estar aqui fortalecidos na fé para levantá-los, enquanto nós mesmos nos mantemos, pela misericórdia de Deus, erguidos quebrantadamente. A gente estava com 2.300, teve aquela queda, agora a gente já voltou a 1.000, e eu espero que você continue a falar aqui comigo. 1.100, está subindo, está de volta, eu ainda vou continuar. Agora, olha só, eu vou parar aqui para mim essa ação de vocês, oi? E quero dizer o seguinte, eu queria responder algumas perguntas que vocês possam fazer agora a mim. Algumas. Para isso, a gente vai ter que parar de falar e só fazer perguntas, senão eu não vou conseguir ler nenhuma. Entenderam? E a minha mulherzinha não está bem, ela está com uma labirintite, ela não consegue acompanhar esse movimento aqui. Então, você pode escrever a sua pergunta com calma. Tem alguém aqui que pergunta, o Roberto Nunes Oliveira. É o verdadeiro Apocalipse. Já começou? O Apocalipse começou na cruz de Jesus, na ressurreição de Jesus. Ali o mundo acabou e na ressurreição começou a promessa do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém. Então a gente vive em estado apocalíptico o tempo todo nessa existência. O tempo todo. E toda a história, especialmente essa história depois da morte e da ressurreição, onde a cruz é a referência, a tumba vazia é a promessa para o futuro humano, desde esse momento histórico que a gente tem que interpretar a história como escatológica o tempo todo. Desde que Jesus disse que iria e voltaria. Iria e voltaria. Ele nos introduziu numa atitude de existencialidade escatológica. Todos nós. Então, o Apocalipse começou muito antes de João escrever o Apocalipse. E o Apocalipse se cumpriu na geração de João, se cumpriu em cada outra geração, e para nós que somos seres globais, nós não somos mais seres continentais nem nacionais, nós nos tornamos
uma civilização planetária, global, eu assisto o Apocalipse com consciência escatológica desde que eu tinha 18 anos de idade. A história humana inteira se transformou num grande apocalipse para mim. A história anterior e a história posterior. Eu li muita escatologia nos primeiros anos da minha existência como cristão, muita escatologia. E então eu tinha muita consciência dos processos escatológicos, das linhas, das escolas escatológicas, de modo que eu me forcei a também ler muita história, e história da igreja, e história universal, e a prestar atenção em tudo sobre isso, por causa da interpretação do Apocalipse. Então, como eu entendi para mim, e vejo coerência total do ponto de vista fenomenológico, que, assim como a história, o Apocalipse é uma espiral crescente de algumas mesmas coisas que vão se tornando completamente superlativas, enormes, até que a gente atinge uma época como essa, onde nada mais é menos do que global, terráqueo, planetário. Então, sim, nós estamos no meio do apocalipse desde sempre. Isso vai crescer cada vez mais, até que, além da grandeza que já tem hoje, que é literalmente cosmopolitano, a polis é o povo do cosmos, do mundo, assistindo cada uma dessas coisas. O coronavírus é uma prova disso. O planeta todo está parado. Agora imagina essa praga do Apocalipse capítulo 9, esse corona da angústia, da agonia, do ardente desejo de morrer, a humanidade se mobilizando toda para não deixar as pessoas se matarem. Todas as casas segurando ardente vontade de morrer. É algo extraordinariamente forte. Eu vou deixar andar um pouco mais, deve ter andado, eu vou bem com a minha mão, porque se eu largar aqui vai disparar, ó. A gente já voltou para 1.200, a gente estava em 2.300, vamos chegar lá de novo. Aí tem, vamos lá. A próxima trombeta é guerra? A trombeta da guerra está sempre tocando no espiral, sempre tocando. As primeiras ações que a gente vê no livro do Apocalipse, e aí você vai ter que ir lá para o capítulo 6 do Apocalipse, nos contam essa fenomenologia inicial. Ela dá a base, o Apocalipse no seu início, nos dá a base para a interpretação da arquitetura dele próprio, na sequência. É a partir de Apocalipse no capítulo 6, conforme está aqui na minha Bíblia. Porque diz: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo: vem, vem. Como se fosse a voz de um trovão, ele disse: vem. Então vi um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dado uma coroa, uma corona, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse aqui
é o cavalo da hegemonia, dá esse acesso, seja ele onde seja, pode ir, é um fenômeno humano, aqui de natureza bem universal, dá esse acesso em alguém, aí o cara diz, bom, eu sou maior, eu sou maior, eu sou o melhor, eu sou o mais poderoso, ninguém é como nós. É sempre precedido por um sentimento de hegemonia. Aí vem o segundo cavalo, que é o vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros, para que os homens se matassem uns aos outros, para que os homens se matassem uns aos outros. É algo que vai das nossas guerras feminicidas e homicidas e urbanas às nossas guerras universais. São os homens se ferindo uns aos outros. Então, hegemonia, esse espírito de dominação, produz abismos entre poderes. E o que vem daí é conflito. Nesse caso, um conflito que chega à guerra. Aí o que vem logo depois é o terceiro selo, quando se chama o cavalo preto, que é a economia, com a sua balança na mão, anunciando que é totalmente desequilibrado o mercado. Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiqueis nem o trigo nem o azeite, uma economia em loucura, sem nenhuma lógica, sem nenhuma relação entre o significado e o valor dos produtos. E aí você traz um outro quarto selo, que é a morte, é o cavalo amarelo, o seu cavaleiro, sendo este chamado morte, e o inferno estava seguindo, porque lhe foi dada autoridade sobre a quarta parte, 1/4 da terra, da humanidade. Será morta pela espada, pela fome, e por causa da mortandade vêm os bichos da terra contra o homem. E assim prossegue, entrando depois em outras camadas, né, no quinto selo, onde você já começa a entrar no inconsciente coletivo da humanidade, as almas debaixo do altar, de modo que essas entradas aqui de Apocalipse 6 dão a chave do modelo como gira o fenômeno histórico, como ele cresce, como ele chega nas suas expressões finais de apocaliptização, no sentido de realização plena, plena. Você entendeu? Então tem mais aqui um monte. Juliana, Quê? o que seria a cura desse surto epidêmico? Não encontra-se nessa dimensão. Desse de Apocalipse 9? Só pode ser, não é? A Juliana está perguntando, Caio, boa noite. O que seria, abre aspas, a cura desse surto epidêmico não encontra-se nessa dimensão? Deve ter sido uma frase que você falou. Não com certeza foi. Eu estava falando de Apocalipse 9, não é? Desse surto epidêmico espiritual que não se cura com os instrumentos dessa geração. Eu falei, o que eu falei, eu não sei se você perdeu, porque eu já tinha introduzido lá no outro vídeo, que caiu, dizendo que só aqueles que trazem a marca do Cordeiro na testa que vão conseguir sobreviver a esse tempo, a essa loucura de angústia, de existir. E aí eu expliquei o que é esse selo do Cordeiro, como é que ele
nos chega, como ele se adensa em nós, como palavra que se transforma em fé, que se transforma em escudo, que se transforma em armas do Espírito que nos vestem. E como lá Paulo ensina em Efésios, no capítulo 6, quando nos manda nos vestirmos de todas as armas espirituais, você vai encontrar bastante sobre isso aqui, mesmo no YouTube, se você escrever armas espirituais, Efésios 6, você vai ser bastante instruído a esse respeito, tá bom? Deixa eu ver aqui. Amém, amém. Qual o sentido do Apocalipse numa visão atemporal não linear? Qual o sentido? É porque ele é tanto linear quanto ele é um espiral crescente. Ele não é uma coisinha depois da outra. Ele é, em cada geração, todas as mesmas coisas crescendo, de geração em geração, de modo que em cada nova geração o Apocalipse está todo presente. Eu já expliquei isso aqui também. Não precisa. É muito mais amplo que essa coisinha linear que foi o que o dispensacionalismo escatológico ensinou e derramou no mercado nos seus muitos livros de sensacionalismo sobre a volta de Jesus e sobre o Apocalipse. Aí o Jorge Rodrigues me pergunta aqui: o sistema religioso vai cair? Não, o sistema religioso vai embora. Como diz aqui o Apocalipse, no capítulo 13, tem duas grandes bestas, de acordo com João, e uma delas era, no tempo de João, o próprio Império Romano, representado pelos imperadores, que eram bestas sanguinolentas, e que sugavam o mundo inteiro com seus tributos, de modo que Roma era essa cidade, sociedade que chupava o sangue planetário, aonde ela chegava. João havia assim. O Apocalipse tem na cidade de Roma, a cidade das sete colinas, o seu epicentro histórico inicial. Mas o Apocalipse cresce para além de Roma, cresce para um sistema muito maior. E diz lá, João, que essa besta, nos dias de João, tinha um reforço religioso, que era a segunda besta, que nos dias de João não era a igreja, nenhuma igreja. Nos dias de João, era o sistema religioso inteiro do império que existia para oferecer sacrifício ao imperador romano e a Roma como divindades daquele mundo. Só que com o passar da história, do crescimento, a história vai se movendo nesse espiral crescente adiante. Ele é linear, só que ele é uma espiral que cresce. Ele não, ele vai ganhando novas configurações. Ele vai se transformando em outras coisas que representam o mesmo espírito. Assim como, por exemplo, hoje, nos Estados Unidos, sem a menor dúvida, a Igreja Evangélica Americana, com alguns dos descendentes até de lideranças muito respeitáveis, completamente admiráveis para mim, como o Billy Graham. Eu vejo o seu filho Franklin lá adulando o imperador americano, fazendo qualquer coisa, suspendendo a consciência ética do evangelho, de tudo, para assinar embaixo um papel em branco para um Calígula contemporâneo. Aqui no Brasil, a gente vê a contextualização do Império Romano original, do Apocalipse de João, que ainda era uma bola assim, do tamanho de Roma,
que foi se esparramando pela história, até chegar a um tamanho do tamanho de hoje, de agora. A gente vê as contextualizações desse fenômeno em todos os processos nos quais a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, que é a religião, abençoa a besta que emerge do mar, que nos dias de João era o Império Romano, e entre nós é todo esse sistema global, mas tem os seus aplicativos de natureza local. E aqui também. Aí você vê a igreja abençoando, fazendo suspensão de tudo que seja ético do ponto de vista do Evangelho, de Jesus, do ensino da palavra para abençoar o imperador local. É um período crítico que a gente está vivendo. Mas a religião, o sistema religioso, não. Ele vai continuar por muito tempo ainda. Aí alguém pergunta aqui, e o arrebatamento? O arrebatamento, conquanto Jesus tinha falado, num fenômeno como o arrebatamento, em que um é levado e deixado o outro em circunstâncias diferentes, no campo, na cama, no trabalho, até casais, um está dormindo do lado do outro, um é levado, o outro é deixado. E Paulo tenha retomado esse tema na carta dele aos Tessalonicenses, e com razões histórico-existenciais muito claras para ter feito isso, é que se eu for explicar qual era a razão histórico-existencial que movia Paulo na carta dele aos Tessalonicenses, a primeira, que foi o primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito, a gente iria levar muito tempo. Mas é um tema que é retomado por Paulo, especialmente. Em 1 aos Tessalonicenses, em 1 aos Coríntios, no capítulo 15, ele retoma, em alguns lugares, espaçadamente, rapidamente, esse tema do será levado para estar com Cristo sem estar se referindo à morte. A morte, sim, eu encontro com Cristo. Agora, sem estar se referindo à morte, há algumas alusões e que foram transformadas em doutrina, não necessariamente pelos católicos. Os católicos ficaram muitos séculos sem fazer uma doutrina do arrebatamento, nem tampouco os protestantes. Os principais pais do protestantismo não desenvolveram uma doutrina do arrebatamento. A doutrina do arrebatamento veio a ser desenvolvida pelos pais do pentecostalismo. E, especialmente, isso é uma doutrina nova, é uma construção de 100 anos para cá. Então, o que se pode dizer é o que eu disse. Eu creio que haverá um arrebatamento. Agora, o que essa doutrina diz é quando, como, já marcou a data não sei quantas vezes, falhou e falhará em todas elas, é uma furada, é uma contradição em relação ao que Jesus disse. Quanto àquele dia, tempo, hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho. Por que você acha que é um escritor americano, pentecostal, que vai saber que dia é esse? Não, é claro que não. É contra tudo que Jesus ensinou que fosse. Graças a Deus, beijo para vocês todos. O que você levantou a mão, meu amorzinho? Não, eu levantei só para falar com o João, mas eu gostaria de eu mesmo responder para ele, porque ele já perguntou aqui 30 vezes o que Paulo faria nessa época. E eu respondi a ele milhões de vezes que Paulo faria o que você está fazendo, pregaria cada vez mais o evangelho e incitaria as pessoas a crerem em Jesus. Não faria nada diferente do que ele fazia. Mas eu acho que essa resposta não está bastando. Se você tiver alguma coisa a acrescentar,
Acalma o irmãozinho. Beijo, João. Você ouviu? Vocês ouviram que a Adriana leu bem alto para o João, que já perguntou o que eu acho que Paulo estaria fazendo se ele estivesse hoje aqui, e ela já respondeu ao João que acha que Paulo estaria fazendo o que a gente está fazendo agora. Por exemplo, Paulo era um homem de bom senso. Ele não iria para um hospital. Ele não iria. Ele não era um idiota, um louco. Ele era um cara de inteligência, sabedoria e bom senso. Não iria. Se ele pudesse, indo ao hospital, se ele fosse um médico, e indo ao hospital ele pudesse contribuir, ainda iria depender da idade dele. Se ele tivesse a minha idade, ou a idade do Dr. Drauzio Varela, ele não iria, porque ele sabe que ele estaria num grupo de risco, ele atrapalharia o hospital. De preferência, são os mais jovens e os que não estão em nenhum grupo de risco, mesmo os médicos, os que podem ir ao hospital. Mas o que Paulo faria, sendo Paulo Paulo, aí ele ia estar fazendo uma live exatamente como essa aqui, dizendo: fiquem em casa, cuidem-se, protejam-se, e vamos aproveitar que eu vou mandar cartas para vocês todos os dias. Como eu estou aqui mandando carta todo dia, cartas vivas, cartas live, cartas todo dia, João. Então, era isso, João, não era isso? Aí alguém pergunta: Caio, você acha que este vírus foi manipulado? Eu ouço essa história o tempo todo do vírus manipulado. E, antes mesmo de eu entrar em quarentena, eu recebi aqui a visita de mais de uma pessoa que tinham praticamente convicção de que esse vírus é manipulado. Eu não sou desse tipo, entendeu? Eu me reservo a essa pureza ingênua e não paranoica, não neurótica, de crer que, porque o argumento é o seguinte: são as 13 famílias mais poderosas do mundo que desenvolvem coisas assim como esse vírus. Aí eles descem com suas famílias para os bunkers, aí eles iluminam um monte de gente da face da Terra, ou eles mudam o mercado, ou eles manipulam isso, porque o que interessa é a coroa de ouro, é a corona do ouro, como eu falei hoje aqui. Para mim é difícil, eu posso ser um grande estúpido, idiota, tudo isso não tem problema, mas para mim é difícil pensar que isso tudo é feito do tipo: vamos soltar agora. Os chineses já tinham isso pronto. Já tinham isso pronto. Aí, quando chegou o clímax da guerra comercial contra os Estados Unidos, eles resolveram soltar, porque eles sabiam que causaria exatamente isso que causou. Enquanto isso, eles já têm uma vacina lá dentro que eles estão dando só para os chineses, para pararem o processo enquanto o mundo se enfraquece. E o pior inimigo, que são os Estados Unidos da América, também. Eu não consigo, entrar nessa. É muita organização, é muito poder, é muita capacidade de andar sobre as águas e parar ventos, ondas e ventos quando quer que eles queiram. Isso não está na mão de ninguém com esse determinismo paranoico, fatalista, tão poderoso como está na cabeça de alguns. Mas eu, falando aqui, não estou convencendo nenhum desses. Gente que pensa assim já tem uma tendência a pensar em tudo que seja assim. Aí fica difícil, não é o meu argumento que vai mudá-los. Só mesmo um embate, o choque da realidade sobre eles é que vai poder convencê-los. Em geral, é gente muito complexada e paranoica que defende isso de uma maneira
terrível, gente com uma dificuldade enorme de confiar. E aí você vai ver, o problema não está no mundo, está no pai dele, na mãe dele, na relação familiar, nessas coisas pequenas que fazem a gente se tornar quem a gente é, para as pequenas, médias e imensas coisas. Tem gente aqui me perguntando sobre os Illuminatis e caixões da FEMA, que eles estão por trás do corona. Eu acho que eu já repeti aqui antes. Se eu acho que o Apocalipse está às portas, já foi respondido antes. Se é o fim dos tempos, não, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. O João, já respondi você, João, que o Paulo Faria já está respondido. Estamos na presença de uma praga bíblica. Eu falei ontem aqui, anteontem, a gente está na presença de coisas bíblicas durante todo o resto da história. A Bíblia não encerrou o que Deus está fazendo no mundo, na história. Ela é um livro que se encerrou para os judeus. E o Novo Testamento também não encerrou o que Deus está fazendo no mundo, como João disse, fossem escritas todas as histórias de Jesus no mundo, não caberiam no mundo as histórias de Jesus. Imagina as histórias de Deus, da história do Cristo transcósmico no mundo, agindo. Vocês pensam que Jesus está onde? Jesus está no mundo, o Espírito dele está no mundo. Foi soprado na terra, está aí. Eu estou assistindo ação do resultado das consequências humanas, do que o homem produz e que volta contra o próprio homem. Coronavírus é uma invenção nossa, no sentido não de que um laboratório o criou, mas é a resposta da natureza às nossas vitórias contra o ambiente viral e bacteriológico. Eles querem sobreviver também, estão se adaptando e voltando mais poderosos. É natural. Agora, nada além do natural. O que passar disso são invenções. No entanto, a proporção, o tamanho, o significado, o sentido, tudo é bíblico. A história é bíblica. Vocês acham que a história não é Bíblia? A minha Bíblia está sendo lida na história o tempo todo. A minha Bíblia não para de ser escrita pelos atos de Deus em relação aos atos humanos contra o próprio homem, como diz o Apocalipse, contra aqueles que destroem a terra. Há uma ação, há uma volta, uma devolução, há um juízo fenomenológico contra aqueles que destroem o planeta. Vai crescer cada vez mais. Sim, são dias bíblicos. Está na hora de eu parar por aqui. Muito obrigado, meu querido Orlando Ferreira, daqui de Tondela, Portugal. Sou português e beijo para todos vocês. Tem muita coisa para frente. Eu parei ali em cima, ó. Vou tocar para ir embora. Quer ver? Ó? É muita coisa. Muita, muita. E o que temos a fazer agora é praticar o amor, a solidariedade. É isso mesmo. Os Illuminati têm a ver com corona, adora Leão, Leão. Acho que não ouviu nada do que eu falei antes, ou eu respondi depois, mas você é quase a antepenúltima. Você não está prestando atenção, não, minha querida. Preste atenção. Quem está certo, você ou o Apocalipse? Ai, com certeza o Apocalipse. Viu? Com certeza o Apocalipse. Por que a gente tem que sofrer o apocalipse se Jesus morreu por nós, meu Deus? Eu tenho que terminar agora.
E a gente está aqui com 1.500 pessoas, antes a gente estava com 2.300. O Marcelo vai juntar tudo isso para fazer um vídeo só e também vai recortar em muitos pedaços para facilitar a viralização dos conteúdos, porque assim fica muito grande. Aqui já está em 45 minutos. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Um beijão para todo mundo. Muito obrigado por estar aqui comigo. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye, planeta Terra. Tchau.